Agora, nos anos 80, Ford e Aston Martin seriam parceiros bem improváveis, mas mesmo assim se uniram para produzir o Capri Supremo, e esse não era um modelo especial qualquer. Na verdade, ele foi vendido oficialmente nas concessionárias da Ford. É um carro que tem uma reputação infame de conseguir rodar até mesmo em linha reta. Vamos descobrir se isso é verdade em um minuto. Mas antes, um pouco mais sobre a história de como esse carro surgiu. Em 1955, a Chick Ford, a fabricante de carrocerias, foi comprada pela Aston Martin. Eles então transferiram toda a operação para a fábrica da Aston. Então, essencialmente, a empresa foi absorvida. Nada importante aconteceu nos 30 anos seguintes. Na década de 1980, a Aston enfrentava dificuldades financeiras e Victor Gaultner, então chefe da empresa, viu uma chance de obter receita extra. Então ele criou uma divisão de projetos especiais. A marca Chick Ford foi devidamente revivida e logo recebeu a missão de construir o Ultimate Capri. Ele era baseado no Mark III 2.8i, mas era uma máquina muito mais séria. O V6 Cologne nunca foi o motor mais avançado, então acharam que a melhor maneira de extrair mais potência dele era instalar um turbo IHI. Isso aumentou a potência de 150 para 205 cavalos, permitindo ir de 0 a 60 em 6,5 segundos e atingir 140 milhas por hora. Foi um desempenho impressionante para a época. O kit de carroceria foi projetado por Simon Saunders, que anos depois criou o Ariel Atom. A parte mais marcante é essa grade dianteira. Agora, ela é basicamente inspirada nos Aston Vantage da época, mas existe um motivo funcional para ela estar ali. Eles eram notórios por terem muita sustentação na dianteira. Deixar a grade do radiador bloqueada, assim, deveria ajudar com isso, mas para fazer isso, eles tiveram que abaixar o radiador dentro da carroceria, e a nova entrada de ar ficou mais baixa. No chassi, a suspensão recebeu amortecedores Bilstein nas 4 rodas. Possuía discos de freio traseiros, enquanto outros usavam tambores, além de câmbio reforçado e diferencial autoblocante. Vale dizer que depois, os Capri mais recentes também ganharam esses itens de série. Por dentro, era totalmente personalizável. De fábrica, vinha com painel de couro, detalhes em madeira e medidor de pressão do turbo. Acredito, ou li, que a Chick Ford achava isso barulhento demais por dentro acima de 100 milhas por hora. Então, os carros originais ainda tinham uma vedação extra ao redor da janela. Bancos de couro e carpetes Wilton também eram opcionais. Na década de 1990, a Ford iria fabricar os Aston Martins. Aqui temos o contrário, mas em ambos os casos a Ford saiu prejudicada. O Chick Ford Turbo foi um fracasso. Tinham planejado 250, mas no final só 85 foram construídos. Agora, há alguns motivos para isso. O principal deles é o preço. Ele era 3 vezes mais caro que um Capri básico e 2 vezes mais caro que o 2.8i padrão. E ainda havia uma ameaça à espreita nas sombras representada pelo Sierra Cosworth. Quando ele foi lançado, este aqui já parecia um verdadeiro dinossauro e tinha se tornado praticamente irrelevante. Estima-se que menos de 30 desses sobreviveram, então é muito improvável que você algum dia tenha a chance de dirigir um. Felizmente, você pode viver essa experiência comigo. Vamos ver se eles são tão letais quanto dizem. Então, por dentro, tudo é bem familiar. Capri. Você tem uma posição de dirigir razoavelmente confortável. Tudo está acessível e não exige contorções. O volante tem uma posição um pouco estranha e deslocada. Fora isso, é o mesmo interior de sempre. Falo mais sobre isso a seguir. Vamos ligar a fera. O som é realmente bom. Não pesquisei, mas imagino que o Chick Ford tenha um escapamento especial aqui, e ele soa melhor que outros V6 Cologne em que já andei, mesmo sendo turbo. Vamos observar seu comportamento em movimento. Ligamos o desembaçador, mas tudo está estranho. Demorei um pouco para perceber que aquele era o botão do ventilador.
Mas esse ventilador me faz lembrar outra coisa sobre este carro. Este carro em particular tem uma história muito interessante. Uma história um tanto triste, porque o último dono ficou com ele por anos e em certo momento o motor desse ventilador de aquecimento travou. Em poucos minutos isso pegou fogo e causou um grande estrago. Era realmente uma incógnita se valeria a pena ou não remontar isso. Felizmente, Sean da First Choice Body Works decidiu que queria mantê-lo vivo. Agora você pode ver em que estado ele estava quando Sean o recebeu. Realmente havia uma quantidade enorme de danos na dianteira deste carro em particular, e os caras fizeram um ótimo trabalho trazendo-o de volta à vida. Vou colocar o link do site deles ali. Eles têm alguns projetos interessantes lá, então dê uma olhada. Acho que ele se refere a este como a Fênix, que ressurgiu das cinzas. E eu realmente entendo o porquê. Hoje, por conta do tempo e por ser esse carro, vou fazer minha rota de teste perigosa. Quando pego carros mais ariscos e quero esticar as marchas, não faço isso aqui. Eu vou para uma estrada principal, então vamos seguir para lá. Eu suponho que o Tickford deve ter uma embreagem reforçada, porque essa aqui é muito mais pesada do que nos carros normais que eu já dirigi. A caixa de câmbio parece reforçada, mas creio que os componentes internos continuam semelhantes aos de antes. Então, a sensação ao trocar de marcha é praticamente a mesma de um 2.8, pelo menos para mim. Há um pouco de folga, mas não é ruim. As trocas de marcha são leves e fáceis de usar. Não é a troca de marchas mais agradável do mundo, mas faz o trabalho muito bem e, sabe, tem aquele jeitão típico da Ford mesmo. Não era para chover até a tarde, mas nessa época do ano no Reino Unido é tudo tão imprevisível que pode mudar de um minuto para o outro. Por enquanto, só está garoando. Tomara que não piore. Esses carros podiam vir com rodas RS opcionais, que acho serem de 15 polegadas. Esse aqui saiu da fábrica com as rodas Pepper Pot, então é isso que ele ainda tem. E lá vamos nós. Então, suficientemente ágil para os padrões de hoje, na época devia parecer algo realmente especial. Ele tem aquele resposta de turbo das antigas, então quase nada acontece abaixo de 2.000 giros. Mas parece que ele entra em ação bem cedo, por volta de 2.500 giros, já tem uma força considerável e o som é bem marcante. A direção é muito boa, é bem suave, tem o peso certo, é progressiva. Não tem do que reclamar. Ela roda surpreendentemente bem e acho que parte do mérito disso também vai para esses pneus de perfil alto que ela tem. Não sei como isso afetará a dirigibilidade. Vamos descobrir durante o teste. Sim, na verdade o som é bem bom quando você liga o carro e ele está em marcha lenta. E você sabe quando o carro não está andando, mas quando está em movimento, o turbo entra em ação e o motor tem uma sensação diferente. Beleza, algumas curvas mais fechadas agora, vamos ver se consigo sentir o que essa máquina é capaz de fazer. Também é a dianteira, ela entra bem nas curvas, mas por exemplo, eu não estava acelerando o suficiente para compensar, então o carro acabou saindo um pouco de frente. Na volta vou tentar ser um pouco mais corajoso, mas prometi ao Sean que tomaria cuidado com ela. Vamos fazer outra passagem rápida pelas marchas, agora que estou um pouco mais acostumado, mas eu consigo sentir. Hoje está como se eu estivesse patinando no gelo. Eu tenho que tomar extremo cuidado com ela. Simplesmente não há aderência nenhuma. Não estamos prontos? Vamos lá! Sabe de uma coisa? A suspensão é surpreendentemente macia. Com a aderência de hoje, o carro não inclina, pois antes disso a dianteira já sai de frente.
Na segunda marcha, você quer manter em torno de 3.000 giros para ter alguma força. Acho que, pelo que experimentei hoje, e de modo geral, o chassi do Capri é bastante tranquilo, para ser bem honesto. Quero dizer, você perde tração, mas já espera por isso. Aquilo ali foi só uma pequena escapada. Se fosse meu próprio carro, eu arriscaria um pouco mais, mas realmente não quero desafiar o destino hoje. Mas sabe, eu sei que dizem que eles são bem perigosos no molhado, mas acho que se você for um motorista experiente, consegue sentir o que o carro vai fazer. As famosas últimas palavras. Sim, há um fato interessante sobre a produção desses carros. 250 deveriam ter sido produzidos. Na verdade, 85 foram realmente construídos, mas existem 100 números de chassi. Como isso é possível? 15 simplesmente desapareceram do nada? Não, eles nem conseguiram vender 100. Assim, os 15 últimos carros mantiveram os números de chassi, pois 100 saíram da produção para a TIC Ford, mas não sofreram nenhuma modificação. 15 deles foram vendidos como Ford, mas com números de chassi da TIC Ford. Acho que todos já desapareceram. E a gente precisa conversar um pouco sobre o visual. Eu acredito que pelo menos até recentemente, os tradicionalistas não gostavam desses carros. Eles diziam que isso meio que estragava o formato do Capri. Eu consigo entender o ponto de vista deles até certo ponto, porque o kit aerodinâmico realmente não é nada sutil. E eu também diria que isso não deixa o carro mais bonito. Mas o visual, sei lá, é tão impactante e parece tão agressivo e perigoso que acaba combinando com o TIC Ford. No interior, não há uma grande diferença em relação ao padrão. Essa madeira é realmente muito bonita e, para ser sincero, parece até fora de lugar em um Capri. Mas todos os botões e comandos padrão, meio simples da Ford, estão aqui. Não muda muito, embora o painel tenha um couro bonito, macio e grosso. Isso é um pouco especial. Então, para resumir, o que eu acho desse TIC Ford? Bem, em um dia seco, acho que eu teria conseguido explorar um pouco mais o chassi dele. Dito isso, mesmo dirigindo de forma bem tranquila como eu fiz, dá para perceber que isso ainda não é um esportivo de verdade. Quero dizer, o Capri em geral, eu acho que era mais um GT. A configuração de motor dianteiro e tração traseira, com todo aquele peso na frente, faz com que você não tenha muita aderência na traseira. Então dá para se divertir um pouco com ele. Mas ele é pesado demais. E a suspensão, mesmo nessa versão com os upgrades e amortecedores Bilstein, ainda é um pouco macia demais para esse carro ser realmente esportivo ou desse tipo. Muito agradável, no entanto. E eu concordo, acho que alguém provavelmente vai me dizer que talvez seja o Turbo Technics ou alguma outra coisa. Mas como carro de produção, esse realmente tem que ser o Capri definitivo. Eu já analisei um Capri antes, e nesse vídeo eu entro em muito mais detalhes sobre a história do carro e o que acabou levando ao seu fim. Então, se você tiver interesse, por favor clique aqui e você poderá assistir depois. Muito obrigado por assistirem, obrigado ao Sean por trazer e compartilhar isso conosco hoje. Nos vemos no próximo vídeo.